Vamos lá. Pronto. Então, fixei aqui o nosso tema de hoje. Está fixado. Deixa eu arrumar esse cabelo. Pronto. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se a Naraline... A Naraline não pediu ainda. Vou esperar a Naraline pedir. Pronto. Acho que agora deu. Deixa eu ver. Agora deu. Oi, amore. Agora deu. Tudo bom com você? Tive até que arrumar o cabelo, né? Porque tu tava hoje toda arrumando o cabelo. Eu falei, eu vou arrumar meu cabelo. Olha, meu cabelo ficou bafônico, menina. Pois eu falei, vou arrumar meu cabelo também, né? Não, também sou filha de Deus, né? Aqui, mas eu vi que você encontrou uma pessoa aí que tá, minha filha, arrasando com o seu cabelo. Pois então, ela tá fazendo hoje, eu não consegui ir lá. Mas aí, guria, eu comprei um negócio no Temu. Tu sabe o que é o Temu? O que é isso? É tipo um AliExpress. Sabe aqueles... como é que é? Shopee, sabe? Aham. Sim. Aqui nos Estados Unidos tem um negócio que chama Temu. Ah, tá. E aí, tipo assim, tudo made in China, mega barato. Pensa em coisa mega barata. E aí eu comprei um liquidificadorzinho, aqueles portáteis, sabe? E comprei um negócio de fazer rolo no cabelo. Ai, que legal. Você se Aí adaptou? agora eu já fiz, guria, olha, até que não ficou tão Arrasou. ruim. Não, gostei de ver. Tem que se virar. Aqui nos Estados Unidos a gente se vira, filha. Não dá pra ir, porque a cabeleireira mora meia hora aqui de casa. Tudo aqui é muito longe, né? Então eu não tive tempo de ir lá e aí eu fiz em casa mesmo, tá tudo Nossa, certo. mas ficou ótimo. Você vai ficar craque no negócio. Tem que ser, amiga, tem que se adaptar. Aqui nos Estados Unidos, tudo a gente se adapta. Não, tudo dá um jeito. Ai, mas vai estar dando tudo certo, Temu, graças a Deus. olha, ó, aqui te falou Temu, eu adoro o Temu, adoro o Temu. Agora no Brasil não dá mais para comprar essas coisas, mas tá tudo certo. Pois é. Bom, meu amor, temos muitas coisas para falar hoje. A gente vai continuar, na verdade, o assunto da semana passada. Eu anotei várias coisas para a gente conversar, como sempre. Mas eu queria começar, Naraline, dizendo que eu acho muito difícil a gente tratar um paciente nessa medicina integrativa, e principalmente um paciente que tem muita história, né? Se a gente não entender toda essa história. A maioria dos pacientes que chegam hoje, eles chegam com muitas queixas, principalmente em relação à ansiedade, em relação a estresse, a não conseguir modular o estresse, em relação a cansaço das coisas da cotidiana.
um casamento que está falido, enfim. E pessoas que continuam casadas não sabem nem por que é o motivo, enfim. E aí eu fiquei pensando uma comparação com uma casa, né? Quando a gente vai comprar uma casa. Se a gente vai comprar uma casa, e não é uma casa nova, é uma casa que já é mais antiga, uma casa que tenha 20, 30, 40 anos, é legal que a gente saiba qual viga daquela casa está mais frágil. É legal que a gente saiba se algum lugar da parte elétrica já teve algum curto. É legal saber se no telhado teve alguma goteira ou alguma telha que já quebrou, alguma coisa que aconteceu. Se essa casa, para ela ser reformada, a gente precisa saber os detalhes dessa casa para que a gente consiga reconstruir essa casa da melhor forma possível. Porque imagina se a gente vai reformar uma parte de uma parede que tem uma viga que está com defeito, essa reforma vai ser jogar dinheiro fora. Tu concorda comigo? Plenamente. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm muitas vigas muito fracas. Elas têm um telhado que já teve problema. Elas têm uma parte elétrica que já deu curto algumas vezes. Elas têm um cano que já entupiu. Elas têm uma história. E se a gente não for atrás dessa história, se a gente não for atrás desse contexto todo, muitas vezes a gente vai querer reformar aquela parte elétrica e não vai dar certo. A gente vai querer reformar a parte hidráulica e não vai dar certo. A gente vai querer reformar a parede, vai pintar só por fora. Porque a gente não sabe o que está acontecendo por dentro. A maioria das pessoas, quando elas procuram um nutricionista, um médico, o profissional que for, elas pintam a casa por fora. Elas deixam bonitinha para os outros verem. Mas essa medicina funcional, essa medicina integrativa, que integra técnicas, que entende o funcionamento, ele precisa entender e talvez diagnosticar as paredes, lembrar das paredes, lembrar do telhado, lembrar da elétrica, enfim. E eu acho, Naraline, que para a gente fazer isso no primeiro momento, tudo começa pela digestão. Tudo. Porque em algum momento, alguma coisa aconteceu. Pode ser lá no nascimento, e tem muita gente que é assim. Pode ser lá na infância, pode ser lá na adolescência e pode ser na idade adulta. Essa digestão ficou atrapalhada. Quantos pacientes têm muitos sintomas pelo que comem? E eles só se dão conta do que comem quando eles tiram aquilo e veem que alguma coisa melhorou. Porque não é a fórmula mágica, a pessoa comeu, deixou de comer o glúten, a vida dela é outra. Não! Mas talvez o glúten, para a Naraline, cause insônia. E talvez o glúten, para mim, cause ansiedade. Talvez o óleo vegetal, para Débora, cause problema na pele. Talvez o leite para Carla cause rinite. Então a gente só vai saber se a gente tirar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, se você não tratar a sua digestão, nenhum problema, nada, absolutamente nada vai melhorar. Tu concorda comigo, Naraline?
ordem, parece que você estava assim, adivinhando um caso de ontem que vai cair como uma luva. Eu tenho uma paciente, inclusive ela é de Portugal, ela está no seu grupo, inclusive, e a gente já está juntas, eu acredito que, não sei se é um ano, uns 8 meses, não sei, na tentativa da melhora dos sintomas gastrointestinais que ela tem e da enxaqueca. Tá? Então, você sabe da dificuldade que tem de Portugal fazer os exames, né, necessários. Ela tentou agora fazer o Copromax, deu errado, não conseguiu que a amostra chegasse a tempo. Mas agora já tem lá, né? Agora a gente já tem. Então, tem, ela até quer que eu converse com a moça do laboratório, mas ela disse que você já está indicando esse laboratório, então... Já, só pedir para quem quiser para minha secretária, só fazer um parênteses. Quem quiser, pede para minha secretária passa o contato da moça e a moça faz todos os trâmites para poder fazer o exame em Portugal ou em toda a Europa. Ótimo. Porque ela está esperando esse aval para poder fazer. Mas aí surgiram outras situações, né? Olhe bem, a gente com toda essa dificuldade que a gente tem, dos médicos lá aceitarem fazer os exames, é aquela coisa toda do médico de família, às vezes eles não querem fazer os exames que a gente pede para fazer, enfim. Ela descobriu agora recentemente H. pylori. E a gente não conseguia melhora dos sintomas. A gente tirou uma coisa, a gente tirou outra. Ela fez o exame de sensibilidade, sensível a glúten, sensível a ovo. A gente fez retirada de tudo, a leite, todo tipo de leite que você imaginar na vida, a mulher sensível. Viemos fazendo essas retiradas, já vimos fazendo, já estava assim no ovo antes do teste, porque eu já tinha desconfiado. Mas ela continua tendo a enxaqueca ali, outra enxaqueca aqui, tendo dificuldade, ela come a carne, a gordura, se sente mal, digestão ruim, não digere bem. Mas, se a gente não tem esse diagnóstico do H. pylori, como que a gente ia conseguir uma melhora significativa dos sintomas? Porque a gente está falando de digestão, não adianta. Ela mesma falou para mim, Naralina, eu estou tomando a enzima digestiva, eu estou ficando muito mal. Eu me sinto mal quando eu tomo a enzima digestiva. Eu estou me sentindo mal ao comer, eu estou tendo enjoo. Amiga, o pessoal falou, várias pessoas falaram que o teu áudio está muito baixo. Ai, sério, eu esqueci meu fone, vou ficar mais perto. Vou falar mais alto, tá? Aí, amiga, seguinte, olha como que isso pode ser, para a grande maioria das pessoas, a chave do negócio, como tá a digestão. Se a digestão ela tá prejudicada por algum motivo, e no caso dessa paciente, aumentei. E no caso dessa paciente, nós estamos falando de presença de bactéria ali afetando tudo isso. Como que a gente vai ter melhora dos sintomas dessa mulher? E aí ela vem, e é como eu sempre falo, um efeito cascata. E aí vem com deficiência nutricional, que vai causando outro problema, e outro problema, e outro problema, e outro problema. Então a digestão é extremamente importante. Aí olha só onde nós chegamos. Ela está com a retirada das amálgamas marcada. Meu senhor. Com uma dentista biológica que ela conseguiu. Mas Meu eu falei senhor. para ela, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu fosse você, falei com ela assim, olha, a decisão é sua, mas se eu fosse você, eu abortava a missão da retirada para cuidar primeiro do seu estômago. Depois... Não é. Mas ela tá assim, super frustrada, porque já vem há um tempo nessa tentativa de retirada das amálgamas, agora conseguiu marcar. Eu falei, olha, mas há quanto tempo nós estamos tentando melhorar os seus sintomas e agora que a gente tem um diagnóstico do que está acontecendo, a gente tem que correr atrás de melhorar, não tem jeito. Tu vê que o paciente não tem prioridade, né, Naraline? Primeiro que assim, as pessoas não entendem o que é a amálgama. Elas não entendem o que é a retirada da amálgama. A pessoa ficou 30 anos com a amálgama e ela acha que o problema é retirar a amálgama agora. Primeiro que, a minha opinião, tá? Retirar a amálgama mais de uma vez só. Não, ela vai retirar tudo em etapa, graças Exato. a Deus. É um crime, tá? Eu acho.
Porque tu vai expender uma carga de mercúrio que a gente não sabe nem como tratar. Segundo, o corpo tem que estar muito preparado para isso. Muito preparado. Porque uma carga tóxica alta pode fazer com que o sistema imunológico desestabilize muito mais. Então, se o paciente está ruim, e olha só que interessante, né? Tu falou uma coisa. A paciente com H. pylori não consegue digerir as coisas, enfim. Esse é o caso da maioria dos pacientes. O paciente come carne e ele tem B12 baixa. O paciente come carne e ele tem ferro baixo. E ele está na menopausa, ele não está mais sangrando, ele não está mais menstruando. A paciente não tem nenhuma queixa de perda, a colonoscopia e endoscopia é normal. Mas como assim se eu como carne e eu tenho deficiência de ferro? Como assim se eu como carne e eu tenho deficiência de B12? Amor, você tem deficiência de ácido clorídrico. E ninguém lhe disse isso antes. Gabi, incrível. Ontem e hoje, todos os pacientes têm algum problema gástrico. Hoje atendi 3 pacientes mulheres com gastrite. 3. E aí a gente volta na história da casa. Voltamos. A sua analogia foi ótima. A gente volta na história da casa. As pessoas querem melhorar as vitaminas, melhorar os minerais, melhorar o sono, melhorar o estresse, melhorar os amálgamas. Mas elas não estão fazendo o básico, que foi como eu comecei a live, que é com a digestão. Os problemas, principalmente de enxaqueca, de depressão, de ansiedade, de cansaço, de falta de energia, são problemas relacionados às deficiências nutricionais. E as deficiências nutricionais são provocadas pelas dificuldades digestivas. Então, quando a gente pensa que esse paciente quer fazer uma coisa que a gente fala aqui, saúde é ótima dos dentes, a gente tem que ter boa mastigação, a gente tem que ter uma boa saúde oral, não ter desbiose, não ter problema com dificuldade em mastigar, dificuldade em implantes, em canais, enfim. Já fez o básico? Ou você está só... Porque a gente não pode esquecer que o estômago não tem dente, né? Exatamente. E aí, assim, é aquilo que eu ia falar, Marilene. Já fez o básico? Ou você está pintando a casa por fora? Gabi, eu vou te falar, esse básico não é simples. Pois então. Você quer ver uma dificuldade minha, tá? E os meus pacientes, vários, eu confesso isso, converso e entendo que essa é a dificuldade, pode ser a dificuldade do meu paciente também. A vida inteira eu não mastiguei o alimento, eu engolia. Acredito. Então, hoje eu entendo que boa parte do tempo que eu fiquei achando que meu problema era o meu intestino, eu sofro de desbiose, o problema era a minha digestão. Eu acredito. Porque eu comia um volume enorme de comida sem mastigar. Primeiro ponto, né, que a gente tem que pensar. Além da mastigação ser importante, como a gente está dizendo, vamos arrumar a casa, tá? A gente tem que lembrar que esse alimento vai chegar lá no estômago e ele precisa ter ação de ácido clorídrico e precisa ter ação de enzima. E será que se a gente come um grande volume de comida de uma vez só, a gente consegue dar suporte para digerir esse alimento? Sabe? Então, é por isso que, hoje em dia, eu bato na tecla de que fazer refeições sob livre demanda, respeitando fome e saciedade, para algumas pessoas é complexo. Porque tem algumas pessoas que vão comer um volume de comida de uma única vez de 600 gramas, 700 gramas num prato. Será que existe ácido clorídrico suficiente nesse estômago? E será que existe ação enzimática suficiente
nesse estômago para dar conta desse volume de comida? Não. E aí o tu que vai sabe sobrar? Resíduo, isso. deficiência, porque não vai haver absorção, e abrir espaço para as alergias e sensibilidades, que as pessoas não entendem de onde começa. Começa daí. Se você está todo dia botando resíduo no seu intestino, onde não era para ter resíduo, era para chegar um caldo, e está chegando pedaço, está chegando resíduo, é lógico que uma hora ou outra isso vai ser reconhecido como um corpo estranho. É lógico que isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Então, a tal da eu não era intolerante a isso, agora eu sou. Sim, você passou por um bom tempo não cuidando da sua digestão. Fato. E qual é a maior causa de desbiose, Naraline? E, nossa, eu ia falar tantas coisas. O que você ia falar? Digestão ruim, gente. Sobrar comida. Começa por aí, digestão ruim. Porque você sabe que a maioria das pessoas responde assim, né? Na hora que a gente está conversando durante a consulta, ah, você pode estar com desbiose, sabia? É, eu como muito doce, né? Eu falo, não, o problema não é você comer muito doce. Sabe? Porque as pessoas, elas associaram, assim, food maps e desbiose. Porque muito se falou isso, se fala ainda, né? Ah, é porque... Mas eu já fiz, Nutri, por minha conta, eu já fiz a retirada dos food maps. Tá, os food maps só são alimentos que fermentam mais. Mas e a sua digestão, como tá? Será que realmente é só fazer dieta low food map que vai resolver a questão da desbiose? Momentaneamente pode ser que resolva. Ah, eu fiz a dieta low food map, enquanto eu fiz foi maravilhoso. Porque você reduziu o volume de comida, porque você reduziu os fermentáveis. Você vai continuar até quando fazendo essa dieta? Tem um trabalho que eu tô fazendo uma aula sobre desbiose para segunda-feira. E tem um trabalho muito interessante dos atletas. Porque atleta tem muita diarreia. Por causa dos géis de carboidrato, do excesso de comida, né? Atleta tem muita distensão, às vezes interrompe prova, porque está distendido, porque passou mal, porque não consegue, porque tem que ir no banheiro. Essa é uma história clássica, né? De muitos atletas, e a gente não está falando de atleta amador, esse que corre aí final de semana. A gente está falando de atletas de elite, de atletas de ponta, de atletas de altíssima performance, que têm problemas digestivos, sim, pelo excesso de carboidrato na grande maioria das vezes, mas não é só de carboidrato, porque hoje tem muitos atletas que também fazem excessos de proteína e fazem excessos de gordura. E tem um trabalho muito interessante, muito bacana, porque as pessoas elas não entendem o que é digestão. Eu falo muito isso, né? Eu falei para uma paciente outro dia e a paciente disse: "Ah, tu tem que falar isso no Instagram". E eu falei: as pessoas não vão entender. A gente come para um único motivo. Para entrar naquilo que a gente lembra e que não quer lembrar. Que é o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa, aquelas coisas que a gente aprendeu lá no 2º grau e que a gente tem pavor de lembrar, porque estudar é ruim, né? Mas a gente come única e exclusivamente para alimentar uma cadeia de elétrons que vai produzir a energia no nosso corpo. Se você não entende que o alimento vira o elétron, você tem que voltar no início do jogo da vida. Porque isso é fundamental. Entender que a nossa comida é a nossa energia. E muito além disso, o nosso intestino, ele sabe disso. Ele estudou para isso. E em relação ao carboidrato, a glicose, a gente tem receptores muito específicos para a glicose. Em cada tecido, a gente tem um receptor. Então, se for no músculo, todo mundo sabe que é o tal do GLUT4. Mas no intestino também tem um GLUT, que é o GLUT1. Então, esse trabalho mostrou que quanto mais esses atletas comiam, e aí eu peguei o gancho da Naraline, porque a Naraline falou uma coisa muito interessante, que é essa comer mais
vezes que as pessoas ficam, não pode, tem que ser dieta uma vez por dia, jejum intermitente, pode comer só até tal hora. Eu até concordo com algumas coisas. Mas esse trabalho mostrou que quanto mais exposição ao carboidrato, a glicose, a gente está falando, mais o receptor ficava sensibilizado e a absorção era melhor. E quanto menos a gente expunha esse intestino à glicose, porque as pessoas fazem dieta restritiva, eu não vou comer arroz. Eu tenho pavor de comer qualquer tipo de carboidrato. Batata, então, nem se fala, não vou comer. Eu não quero comer nada porque eu tenho medo do carboidrato. Esse intestino, além de perder esses receptores, além de desregular esses receptores, perde essa capacidade. E aí você vai comer o carboidrato, sabe o que vai acontecer? Vai sobrar no seu intestino e você vai passar mal. Então, é fundamental o equilíbrio. É fundamental a alimentação com consciência de que o problema não é o carboidrato. O problema é você que tem a mente doente e que acha que as coisas fazem mal. Ô, Gabi, mas é bom a gente pontuar aqui uma coisa. Hoje mesmo eu tive uma paciente que ela vem de uma conduta de um outro profissional e que ele seguia o que se preconiza na faculdade, 60% da dieta de carboidrato. E aí, para ela, eu estava explicando isso para ela, por que a gente hoje não leva isso em consideração nessa proporção. É aí que as pessoas acabam se quebrando, sabe? Porque essa ideia de que o carboidrato, eu acho que é daí que começou essa bagunça toda. Mas essa ideia de que o carboidrato, ele é extremamente essencial para tudo em grande quantidade. É aí que começou a ser o problema. Porque as pessoas passaram assim, não, se é 60%, é 60% em toda a refeição. Então, o que era o café da manhã dela? 2 ovos, mamão, banana, e ela fazia uma panqueca ainda de banana com aveia, ainda tomava um copo de café com leite. Então o problema das pessoas foi pegar o grande volume de carboidrato, é 60%, então o maior volume das minhas refeições vai ser do carboidrato. E imaginar que carboidrato não importa qual seja, entrou, meu corpo vai pegar, é carboidrato, ele vai resolver o problema. É aí que está a grande chave de quando começou essa bagunça toda. De pode carboidrato, não pode carboidrato, é low carb, não é low carb, como carboidrato, não como carboidrato. Porque, na verdade, o carboidrato ele não é vilão. Ele nunca foi. Até porque o nosso corpo ele consegue usar carboidrato como fonte de energia, é a fonte preferencial e está tudo bem. Só que o problema foi o que as pessoas passaram a fazer. Nós precisamos hoje de uma quantidade muito maior de micronutrientes do que jamais pensado. Então, antigamente, vamos fazer, use um polivitamínico e está tudo bem, coma a sua comida do jeito que é e resolve. Não pense que isso funciona e comer só comida, muitas das vezes hoje não funciona. Por quê? Porque as nossas necessidades de nutrientes, elas triplicaram no mundo que a gente vive hoje, com as preocupações, com os estresses, com o que a gente causou na nossa digestão, no nosso intestino, com a nossa saúde mental que foi pro beleléu. A nossa necessidade de nutrientes, de micro principalmente, ela triplicou. E quando a gente pensa no carboidrato como base, a grande maioria, vamos pensar, não vou nem pensar nos farináceos, vou pensar nos ricos em amido mesmo, nos grãos. A presença dos micronutrientes é bem menor. Então, uma pessoa, mesmo que ela queira manter o carboidrato como base da sua alimentação, ela deixa de comer os micronutrientes que seriam de grande necessidade e enfatizam o carboidrato. É aí que mora o grande problema das pessoas. A fruta é extremamente saudável, mas é uma pessoa que o intestino está péssimo, sofre de desbiose, está lá fermentando aquilo tudo. É o que aconteceu com a minha paciente de hoje. Ela come 6 frutas ao dia. A barriga dela passa o dia inteiro estufada, ela termina o dia com a barriga de grávida. Você
Entendeu? E estou comendo saudável. Tá, gente, mas é o que a gente está martelando aqui na história. A gente tem que olhar para casa dentro primeiro, porque se não tem coluna, vai cair. Não adianta pintar só por fora e começar a mexer lá dentro, em parede daqui, em parede de lá, porque vai dar merda. Então, na verdade, a gente precisa entender, tá? Todos os nutrientes são importantes. Todos os macros e todos os micros. E os micros hoje estão numa necessidade muito aumentada. Então, peraí. A minha alimentação tem que ser baseada em quê? Naquilo que nutre você. Como a Gabi disse, a comida, ela serve para nutrir. Não é para te fazer feliz. Não é para você ficar rindo à toa, sentado no sofá, comendo e achando que é a sétima maravilha do mundo. Lógico, tá, gente? A comida, ela tem a sua parte social, cultural, virou esse momento. As pessoas vão se sentar à mesa. As pessoas, quando reúnem a família, é para comer. Os noivos se casam, eles dão uma festa com comida. Tem um aniversário, tem comida. Tudo tem comida. Tá, tudo bem. Nós não vamos questionar isso, não vamos brigar quanto a isso. Mas, como é que tá 90% da sua vida? 90%. Estou falando 90%. 90% da sua vida. Você está pensando em nutrir o seu corpo para que realmente todos os processos metabólicos aconteçam, você seja uma pessoa saudável, você tenha vida longa, você não sinta dores todos os dias, você viva em plenitude? Ou você está comendo, usando os 90% da sua alimentação para ser feliz? Que essa que é a realidade, Gabi. Então, esse assunto que a gente está falando, já vamos para a segunda live falando sobre esse eixo intestino-cérebro, é extremamente relevante e, infelizmente, é tão pouco dado importância. Tão pouco dado importância. E aí, uma coisa que eu vi aqui nos Estados Unidos que eu fiquei chocada. Saiu esse ano uma pesquisa de um órgão que chama Mental Health America. Olha isso. E eles estimam que 50 milhões de americanos adultos têm distúrbios psiquiátricos. 50 milhões, pessoal. 50 milhões. Eu não estou falando mil, eu estou falando milhões. São 50 milhões de pessoas. E desses 50 milhões de pessoas adultas, a gente não está falando de criança, 55% não tem tratamento. O paraíso da dieta ocidental é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, eu não tinha essa ideia. Quando a gente mora aqui, a gente tem uma ideia, uma visão diferente. Se eu vou para academia às 7 da manhã e eu passo em frente ao Sonic, que é um McDonald's piorado aqui dos Estados Unidos, tá? É um McDonald's bem pior. Ele tem uns tranqueirão, assim, umas coisas horrorosas. 7 horas da manhã, tá lotado. Se eu passo às 10, tá lotado. Se eu passo às 3 da tarde, tá lotado. E se eu passo às 10 da noite, tá lotado. Aqui nos Estados Unidos, sim, eles pela manhã é fast food. Aqui te mora aqui. Aqui é um absurdo. É um absurdo. As pessoas comem fast food como café da manhã, lanche do meio da manhã, meio-dia, lanche da tarde e à noite. E aí, se elas vão fazer a festa de aniversário, elas vão comer tranqueira. Se elas vão fazer o casamento, elas vão comer tranqueira. Elas vão sempre comer tranqueira. E aí, quando a gente fala 50 milhões de pessoas adultas, será que tem relação com isso? E
olha que a gente está num país onde as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa. A água deles é refrigerante. Eles não bebem água. É muito raro ver alguém beber água. Eu vejo na academia, eu vejo eles com uns troços que eu não sei o que é, mas eu acho que alguns devem ser refri, porque não tem condição. Eu não vejo as pessoas beberem água. Nem na academia eu vejo as pessoas beberem água. É impressionante. Assim, ó, é impressionante. E aqui não é que nem no Brasil. No Brasil, Nanaline, a gente tem o free, o refill no Burger King. Sabe o que é o Burger King, né? Aquele... Se a gente tivesse em todos os restaurantes como aqui tem nos Estados Unidos, não ia dar certo, porque o brasileiro ele não tem muita educação, né? Mas aqui nos Estados Unidos, é em tudo. Tipo, tu vai em qualquer restaurante, é refri, é free, assim. É tipo, qualquer restaurante, qualquer um tem a máquina lá para te servir à vontade, o que tu quiser, quantas vezes tu quiser, 1000 vezes. E tu vê as pessoas servindo 3, 4 vezes. E 3, 4 vezes, Naraline, deve dar mais de 3 litros de refrigerante em uma refeição. Tô te falando sério, te juro por Deus. Aqui São está aqui. são aqueles copões de 500 ml, né? Eles têm de 1000, né? Eles têm de 500, de 700 e de 1 litro, que é o copão grande, né? Que eles, o Big, o Gulp que eles chamam. E ela falou, eles bebem até explodir. Eles saem do negócio e eles servem mais para levar para o carro para ir tomando. É um negócio assim, ó. Eu não sei como é que cabe 3 litros de refrigerante em um, mais a comida, né? A gente está falando só do refrigerante. Mais a comida e os 3 litros de refrigerante. Porque eu vi, ninguém me contou. Eu tô falando que eu vi, com os meus olhos, que até um dia de comer. Eu vi gente que vai 3 vezes servir o Big Copo, que no mínimo tem 800, 900 ml. Então, isso são 3 litros de refrigerante, são 3 litros de refrigerante numa refeição. E aí a gente não vai falar só do refrigerante, porque ali não é só o açúcar. Ah, é só o açúcar, só o açúcar. Não, não é só açúcar, né, pessoal? Não é só açúcar. É um monte de corante, é um monte de xarope de milho, que não é a mesma coisa que o açúcar da cana. As pessoas têm que ter essa ideia. Agora eles estão fazendo açúcar da cana, né? Agora eles estão fazendo várias coisas com açúcar de cana aqui. Mas até então era só frutose, só xarope de frutose. Agora eles estão com essa ideia de trazer o açúcar da cana, porque é uma coisa mais natural. Então, assim, eu fico pensando, Naraline, se a pessoa que toma refrigerante, se ela acha que aquilo ali é inerte para a ansiedade dela. Se a pessoa que toma refrigerante, se ela acha que aquilo ali é inerte para a doença de pele dela. Se a pessoa que toma refrigerante, se ela acha que é inerte para insônia. Ah, mas o problema não é o refrigerante. Claro que não, meu amor. Claro que não. Não é o problema o refrigerante. Claro que não. É o que ele faz. Confirmou. É o que ele faz. Imagina como é o estômago de uma pessoa que toma 3 litros de refrigerante. Eu fico imaginando o tamanho do estômago dessa criatura. O tamanho, porque não tem... Não. Ai, eu tenho estômago alto. Estômago alto, cacete, filha. Tu tem um estômago dilatado por um monte de comida que tu come, por tu não ter noção do que tu tá comendo. Ai, estômago dilatado. Quantas vezes já ouvi sobre estômago dilatado? Será que... Agora você imagina, você tá pensando só no estômago dilatado. Você imagina a qualidade de digestão de uma pessoa dessa que toma refrigerante. Não tem liberação de hormônio. Quando a gente dilata o estômago, a gente libera hormônio. Que hormônio está sendo liberado no estômago que já está desse tamanho? Que sistema de saciedade que a gente tem com um estômago desse tamanho? Que ácido clorídrico que a gente tem numa mucosa destruída com um estômago desse tamanho? A gente tem mais de 20
hormônios que conseguem ser liberados no nosso trânsito intestinal para que a gente funcione adequadamente. As pessoas acham que é só enzima digestiva. Não! Por que eu falo que estresse é tão importante? Porque estresse é um fator que impede a liberação também desses hormônios. Os médicos aqui devem ser convencionais. Não é que eles devem, amor. Não é que eles devem. Eles precisam. Aqui não é a balbúrdia que é o Brasil. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas aqui, se eu fizesse essa medicina que eu faço aqui, eu estava presa. Eu estava presa. Presa. Eu estava na corte, estava no jail. Certo que eu estava presa. Porque os médicos não podem fazer nada que a legislação americana não autoriza, que o FDA não autoriza. Eles não podem fazer, eles não podem, eles vão presos, jail, cadeia. Então, talvez por isso que eu não me animei a ser médica aqui nos Estados Unidos, porque acontece isso. Só que aqui tem um lobby muito grande, né? De várias coisas que a gente não tem essa ideia. No Brasil, a gente ainda tem um pouco de liberdade, tá sendo cortada essa liberdade, mas a gente ainda tem um pouco de liberdade. Então, eu acho que entender essas coisas, a gente poder falar sobre isso também é uma coisa muito importante, que a gente ainda tem liberdade de falar isso. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas são muito podadas, são muito cortadas, elas não podem, elas até têm liberdade para falar, mas a medicina poda muito essas pessoas. Mas não. E aí eu vou te falar um negócio que eu acho muito interessante. Um dos médicos que é que criou essa academia de medicina funcional, Academia Brasileira de Medicina Integrativa, não sei como é que é o nome. Ontem ele estava entrevistando uma médica aqui dos Estados Unidos, a doutora Uma, e eu já tinha lido que a doutora Uma não era bem uma médica integrativa, assim, ela tem uma visão, mas não é bem. E o livro da doutora Uma, ela é médica de Harvard. O livro da doutora Uma fala que gordura saturada faz mal. Como é que ela, na maior escola do mundo, médica, vai falar que gordura saturada não faz mal? Aí ela se contradiz. Ontem eu estava dando uma lida no livro. Ela se contradiz porque ela diz que abacate é muito bom, ela diz que azeites são muito bons, ela diz que e que tem, são várias coisas que têm presença de gordura saturada também, não é só a gordura insaturada, né? Mas falar isso é muito difícil e as pessoas não querem ouvir. Então, eu acho que mostrar isso, Naraline, e fazer com que as pessoas entendam a importância da digestão, a importância de saber como é que está a sua digestão, a importância de entender por que, que você está sempre com o ferro baixo. Por que, que a vitamina D não sobe? Por que, que a B12 está no pé? Por que, que o suplemento não está dando certo? Como é que o seu cérebro vai funcionar bem se a sua B12 está no pé? O cérebro funciona bem, né, Aline? Como é que não vai ter? Hoje mesmo a paciente falou comigo, eu preciso estudar, Naralina, mas eu não consigo me concentrar. Eu não consigo me concentrar. Eu tô ali, eu tô presente, eu quero, mas eu não consigo. Como, gente, que vai? Não tem como. Não tem como. E é o que eu sempre martelo com o paciente. Ah, então me fala o que eu tenho que tomar de suplemento. Tá, você pode até tomar um suplemento. Agora eu quero saber a causa. Porque vai cair de novo. Não é o simples fato de tomar o suplemento. É entender o que está fazendo você ter essa deficiência nutricional. Porque se é uma má digestão, se é uma digestão ruim, vai ter que cuidar. Então, assim, achei muito interessante você falar dessa live hoje de digestão, porque a gente fala muito de intestino, tanto eu quanto você, e a gente sabe da importância do intestino.
Agora, falar de intestino sem dar a ênfase necessária à digestão é bobeira nossa. É meio que dar tiro no escuro. Exatamente. Porque não adianta você tomar aloe vera, você tomar todos os suplementos do mundo, os chá, todos que ajudam o intestino, e vamos tomar se a digestão não está adequada. Exatamente. E aí, gente, essa digestão não estar boa pode ser por uma série de razões. Como a Gabi falou no início da live, pode ser por uma vida que você construiu durante uma vida. O que você fez para agredir o seu estômago durante uma vida. E a gente tem que lembrar que, além de tudo que você fez durante uma vida, tem a sua idade, que vai favorecer, né? Não tem como a gente correr. Não tem. Como a Gabi já disse, não tem, a gente não tem como correr. A idade vai chegar, as coisas vão acontecer e ponto. Então, a gente já sabe que vai ter uma baixa de ácido clorídrico, que a gente vai ter uma diminuição dessas enzimas, que a gente vai... Tá, isso a gente já sabe. Agora, você imagine um estômago que já foi agredido uma vida toda, com a idade avançando, e você insistindo em comer os alimentos que estão chegando ali, que não tem nutriente e ainda vão prejudicar a sua digestão. Então, o fato de comer comida de verdade, de escolher as coisas que comemos, é porque a gente sabe que a cada ano que passa, pelo menos eu tenho essa consciência, eu fiz 37 anos esse ano, a cada ano que passa, meu corpo me mostra nitidamente que as coisas não são como antes. E aí, nem serão. eu tenho que absorver isso. Ou eu entendo que cada vez mais eu tenho que cuidar da minha alimentação, que eu tenho que cuidar de mim. Ou eu chuto o pau da barraca e falo assim, dane-se, eu não posso morrer amanhã mesmo, que é assim que a gente escuta, né? A gente não sabe o dia de amanhã, morre amanhã, não comeu o que queria comer, não fez o que queria fazer. Tá. Ou eu penso dessa forma, sabotadora, horrível, achando que eu posso morrer amanhã e eu tenho que fazer tudo que eu quero. Ou eu penso assim, não, a idade já não favorece mais, eu tenho que entender que o meu fígado, por exemplo, nunca foi o meu melhor órgão, então ele tá ali também para me ajudar. Ele já não é um dos melhores que eu tenho, então peraí, o que eu tenho que fazer para ajudar essa minha digestão? Não sei se você viu, mas eu tô batendo nessa tecla lá no Instagram, aqui no Instagram. Bati na tecla na semana passada, que é esse entendimento também que as pessoas não têm da relação do fígado total com a digestão e absorção, que as pessoas não fazem ideia. E o fígado exige muita energia, exige muito nutriente, então tudo é um efeito cascata. Se você não digere bem, não absorve bem, não tem nutriente suficiente. Deficiência nutricional. Fígado não funciona bem, não produz bile, você não tem boa saúde mental, você não tem produção de neurotransmissor, você não tem produção de hormônios, você não tem uma boa função tiroidiana. Acabou, é um efeito cascata e ponto. Você vai só... mas eu fui no médico, ele me disse que tá tudo bem. Quando você vai olhar as taxas, tá tudo. Acabei de contar aqui agora, antes da gente entrar na live. A paciente sofrendo de enxaqueca há anos, né? Mas ela tem um histórico de agredir a sua casa, porque ela passou 15 anos sem comer, não sem comer totalmente a carne, mas quase zerada de proteína, só no suco verde, suco verde, suco verde, suco verde, suco verde. Ela trocou as refeições dela por suco verde. E aí ela acabou descobrindo a osteoporose e teve uma menopausa precoce. E ela sofria de enxaquecas constantes. Foi quando ela descobriu esse médico, que eu não sei nem o nome do médico, mas enfim, o que o médico fez? Mudou os conceitos do estilo de vida dela e entrou com uma reposição de T3 e T4. E aí eu estava falando sobre isso antes da gente entrar na live, que o que a gente faz ao longo de um tempo, vai sofrer, vamos pagar. A gente vai pagar, gente. Todo mundo vai pagar o preço pelo que está fazendo. Não adianta ninguém vir esfregar na minha cara e falar assim, eu posso comer tudo que eu quero, que não acontece nada comigo. A gente escuta, não sei se você escuta, Gabi, mas eu escuto direto. Claro. Comigo fica tudo ótimo, não muda nada, eu tô ótima, continuo. Vai vir a conta.
Vai. Pode não ser agora, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não sei. Mas vai chegar a conta. E você vai ter que pagar. E algumas pessoas pagam preços muito altos. Muito altos. Então, eu não estou dizendo para vocês que eu ainda não vou ter nada, que eu ainda não vou pagar o preço de tudo que eu fiz por muitos anos. Eu ainda posso pagar por esse preço. Mas eu estou fazendo de tudo hoje que eu posso, que está dentro da minha possibilidade, para amenizar isso. Para amenizar. Porque eu sei que eu danifiquei muita coisa. Sabe? Então, assim, a gente tem que pensar nesse contexto. Aonde a gente quer chegar, para onde a gente vai, gente. Esse mundo tá vazio, né? Sem uns pensamentos, sem uma meta, sem um objetivo, sem nada. Na verdade, Naraline, se a gente não sabe aonde quer chegar, a gente não tem como pegar um caminho para ir. Qualquer lugar presta. Qualquer lugar dá certo. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas não têm objetivo na vida. Elas não têm. As pessoas não têm visão a curto, a médio e a longo prazo. As pessoas não têm objetivo na vida. Elas estão sobrevivendo. O que você quer fazer daqui a 10 anos? Aonde você quer estar? Como que você quer estar? Com quem? Fazendo o quê? Parou para pensar nisso? O que você está fazendo agora para daqui a 10 anos? Ah, eu quero daqui a 10 anos comprar uma casa. O que você está fazendo agora para daqui a 10 anos comprar uma casa? Daqui a 10 anos eu quero estar trabalhando numa empresa como sênior, como presidente. O que tu está fazendo para isso? Daqui a 10 anos eu quero estar formada em... O que tu está fazendo para isso? Daqui a 10 anos eu vou estar na menopausa. Eu quero estar bem, eu quero estar sem sintoma. O que tu está fazendo para isso? As pessoas não têm propósito de vida. Tem uma paciente que me falou essa semana passada e eu achei muito interessante. Ela disse assim: tem algumas pessoas que parece que a vida dá certo, que tudo dá certo. Tudo. E para mim parece que tudo dá errado. Já escutei isso também. E aí a gente fica pensando, o sucesso, ele acompanha os campeões. Ele só acompanha os campeões. Então, se você não é um campeão, é porque o seu pensamento não está na forma como um campeão. Sabe por que eu passei no vestibular de medicina? Eu vou te contar essa história, para a gente terminar a live. Conta que as suas histórias são ótimas. São ótimas. Então, assim, Naraline, eu desisti de uma faculdade de engenharia mecânica, que eu era a melhor aluna, eu era maravilhosa, eu era muito boa, eu botava os homens no chinelo, e isso eu tenho orgulho de dizer, porque eu terminei o 2º ano da faculdade de engenharia mecânica com uma média de 9,8. Eu era a top das galáxias, eu ia ser a melhor engenheira mecânica do planeta Terra, eu tenho absoluta certeza disso, porque eu sou foda na engenharia, eu era muito foda. E aí eu desisti para fazer faculdade de medicina, porque eu queria ser médica. E a minha mãe falou assim: tu tem 6 meses para estudar e 6 meses para passar. Se tu não passar, tu vai voltar para a faculdade de engenharia. E eu falei: Senhor, me ajuda. Eu preciso passar. E eu fiz um 2º grau podre, um 2º grau técnico. Eu não fiz o 2º grau, eu fiz 1 ano de português, 1 ano de matemática, 1 ano de ciências, 1 ano de inglês, 1 ano de tudo, porque o técnico é diferente. Então eu não tinha base de porra nenhuma. E eu tinha que estudar todo o 2º grau em 6 meses, com detalhe que eu tinha que passar no vestibular de medicina, que na época não era que nem agora, essa palhaçada que as pessoas fazem.
O meu vestibular de medicina eram 60 candidatos por vaga. Na Universidade Federal, porque eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Buenas. Como é que eu passei no vestibular? Eu me enxergava sentada no banco da faculdade. Todo o santo dia. Todo santo dia eu me enxergava. Eu tinha que estar lá. Eu tinha que estar lá dentro. Eu tinha que sentar. E o que aconteceu? Eu parei em 6º lugar. A gente precisa se enxergar. A gente precisa saber onde a gente vai. A gente precisa saber o propósito que a gente tem. Porque o sucesso só acompanha os campeões. Ele não acompanha a gente medíocre. Ele não acompanha a gente mediano. Se você quer ter sucesso na sua vida, quer ter sucesso na sua saúde, quer ter sucesso na sua família, quer ter sucesso fazendo sexo, quer ter sucesso com seus filhos, quer ter sucesso com qualquer coisa, você precisa enxergar aonde você quer ir. E colocar isso na cabeça. As pessoas ficam viajando, elas ficam enlouquecendo, elas ficam pirando. Eu vou tirar amálgama, eu vou comprar uma panela, eu vou tirar a tomada. Pessoal, não é esse o problema. Isso a gente está ensinando porque são coisas que funcionam, que são importantes para a saúde das pessoas. Mas não é esse o problema. O que manda no seu corpo é o seu intestino e a sua cabeça. Por isso que o nome dessa live era Eixo Cérebro-Intestino. Agora, Gabi, para criar essa conexão que você falou aí, porque não tem como não falar isso, tá, o sucesso é para os campeões e eu concordo plenamente. Agora, deixe claro, porque pode parecer que o sucesso é fácil. Pode. Então, peraí que eu quero pontuar isso com você. Porque quando você fala que o sucesso ao lado dos campeões, tá, é bonito de ouvir, é gostoso de ouvir, mas deixa uma coisa bem clara para as pessoas. Do que foram os 6 meses da sua vida? O que você teve que passar nos 6 meses que você estudou? Quantas noites, sei lá, você deve ter passado sem dormir? Não, guria, eu só acordava, estudava. Comia, estudava. Tomava banho, estudava. Das 7 da manhã às 9 da noite. Eu dormia às 9 para acordar às 7, para estudar até às 9, para acordar às 7, para estudar até às 9. Eu só estudei. Eu não saía de casa. Não saía de casa. Eu não saí de casa. Aí, olha o seu objetivo. Não sei se você era uma pessoa décima. Vou falar para o mundo de hoje. A quantas festas você deixou de ir? A quantas reuniões você deixou de ir? A quantos encontros você deixou de ir? Com quantas pessoas você deixou de conversar? Quantas novelas você não assistiu? Quantos filmes você não assistiu? Eu não tinha TV em casa, Maralina. Eu era muito pobre. Eu não tinha TV. E aí, hoje você sabe o tanto que a pobreza foi boa para você. Só hoje você consegue dar valor para isso, né? Isso que eu digo. As pessoas, elas não têm o sofrimento, elas se queixam de pegar um ônibus. Um ônibus, eu ia falar isso agora, um ônibus. Eu fico pensando, as pessoas se queixam de pegar ônibus. Na Aralinha, eu pegava 2 ônibus para ir para a faculdade. 2, porque não tinha ônibus que passava perto da minha casa. Pegava 2 ônibus. Eu ficava 50 minutos dentro do ônibus. E aí passavam os colegas de carro e nunca ofereciam uma carona. Foda-se. Mas é foda. Então, assim, ó. Se as pessoas acham que é fácil, que faz um negócio... Hoje uma paciente mandou mensagem, né? Botou uma mensagem ali. Eu fiz uma consulta contigo, mas eu não tô melhor. E eu falei, amor, tu nem voltou no retorno. Eu não sei nem o que aconteceu contigo. Tu acha que tu ia estar melhor como? Ela teve a capacidade de mandar uma mensagem no Instagram. Ela botou assim, eu fiz uma consulta contigo, tu sabe que eu não tô melhor? E eu falei,
tu fez esses exames? E ela, não. Aí eu, tu não voltou no retorno, tu queria estar melhor como? Se eu não sei o que tu fez. Ou tu achou que era eu materializar na frente do computador e que tudo ia se resolver na tua vida? Me deu vontade de dizer, né? As pessoas não querem passar trabalho. Elas não querem pensar. Elas não querem ir atrás das coisas. Elas querem uma fórmula mágica, um comprimido mágico. Tá aqui, ó. Enzimas digestivas. É isso. Não querem viver o processo. Pronto. Não quer. Não quer. Elas não querem pensar. Elas acham que existe algo que derrete gordura. Elas compram o gel que derrete gordura, elas compram a cápsula que derrete gordura, a cápsula que emagrece. Elas compram a... Hoje eu falei da biorressonância porque eu fiquei puta, porque a paciente está fazendo uma porra de uma dieta por biorressonância, eu fiquei puta. Eu falo palavrão, tá, pessoal? Falo sempre falei, desde sempre. E vou continuar falando. Então, assim, fiquei puta. Não dá para tratar uma pessoa que acha que biorressonância é a dieta. Eu não sou contra a biorressonância, eu não sou contra. A Soraya, que é a dentista que eu recomendo, ela faz biorressonância para os pacientes, não para dieta, ela faz para alguns suplementos e eu concordo plenamente com o que ela faz. Mas não façam biorressonância para dieta. Façam um bidorte aqui com esse café descafeinado que eu tô tomando. Daqui a meia hora vai dar diferente. Faço com a Naraline, a biorressonância, faço comigo no mesmo dia, vai dar diferente. É fluxo energético, pessoal. Então, assim, ó, chega. Se vocês ainda acreditam na pílula mágica, se vocês ainda acreditam numa via sem esforço, o pessoal desiste, vamos fazer outra coisa, vamos vender milho na praia, sabe? Convivam com a doença. Eu não sou juíza, cada um tem o seu momento. Fica com a tua fibromialgia, com a tua enxaqueca, fica com a tua dermatite, fica com o teu cocô péssimo, fica com a tua barriga inchada, fica. Convive com isso, tem gente que convive com isso. São 50 milhões de americanos adultos com doenças mentais e eles estão convivendo aí, estão super felizes na vida. Não querem se tratar. Mas não diz que não funciona. Não diz que ir na Naraline não adianta. Não diz que fazer dieta não funciona. É isso que eu acho que tem que ser dito. As pessoas têm que colocar isso na cabeça. Não diga que não funciona porque você faz errado ou porque você não quer fazer. É isso, né, Naraline? Como sempre. Hoje Você é uma caixinha de surpresa, você sabe. Cirúrgica. Tem tanto tempo, você solta uma pérola da sua vida. Ai, guria, que se eu contar tudo, as pessoas ficam muito chocadas. Nossa, mas assim, cada vez que você conta aqui um pedaço, você pode ter certeza que hoje, minha filha, dessa live aqui, saiu alguém tocado com o seu depoimento. Anotar todas as metas, objetivos e propostas que vai focar nisso, pelo amor de Deus. Pois então. É que se eu contar, Naraline, tá travando aí. Tá travando a tua internet. A sua também, pra mim. Ah, então foi isso. Tá, então deu. Acho que agora deu. A gente vai terminar. Mas eu só digo isso assim, se eu contar tudo, ninguém mais reclamava da vida. Eu faço terapia com uma moça que o doutor... Tá me ouvindo? Uhum, tô. Deu uma travadinha. Tô te ouvindo. Tu tá? É que tá travado pra mim. Aqui você não tá travada, não. Tá. Mas só pra te falar, eu faço terapia com uma moça e a terapeuta, ela é uma moça, uma senhora já, uma pessoa que já tem bastante experiência. Quem me indicou ela foi o Dr. Laio Ribeiro. E ela me disse que não sabe
como é que eu tava viva até hoje com tudo que eu passei. Eu fiquei chocada, guria. Ela falou, que história horrível. Eu falei, pois é, Nossa, mas é assim, a o gente terapeuta falou isso pra você? falou. Como mulher A mesmo. terapeuta falou pra mim, eu fico chocada com a tua história. Cada vez que tu me conta alguma coisa, eu fico chocada. Ela me disse. Então, eu fiz do limão uma limonada. Talvez por isso eu não tenha doença nenhuma. Eu consegui resolver os meus problemas. E quando vem um problema, eu agradeço e eu digo que vai passar. Eu acho que isso que as pessoas não fazem. Elas não agradecem. A gente tem que ser grata por tudo que vem, por o bom e pelo ruim. Só que a diferença é que a gente sabe que vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Até as doenças. Tudo passa. Então, se as pessoas não colocarem na cabeça que nada é nosso, que o universo é enorme e que a gente precisa entender o nosso lugar no universo, porque Deus é tão bom, ele não ia ser ruim com a gente. Então, coloque-se no universo, coloque no seu lugar, saiba agradecer, saiba ser grato, parar de reclamar. Eu falo muito isso, né? Dai graças em todo o tempo. Exatamente isso. Tudo passa. Perfeito. É isso. Tudo passa, pessoal. Tudo vai passar. Sempre. Sempre. Pode estar uma tempestade, um furacão. Ele vai passar. Ele vai passar. Isso é certo que vai passar. E essa resiliência é para tudo na vida. E o sucesso acompanha somente os campeões. Essa é a mensagem da live hoje. A live de hoje foi extraordinária. A gente está cada vez melhor. A gente está cada vez melhor, tá? A gente está cada vez. Eu também acho. A gente está se especializando em live. Eu devia ter feito isso durante a pandemia, mas a gente está se especializando em lives. Eu acho que agora o negócio está aí. Craques em live. Eu acho que a gente precisa fazer uma live agora, Gabi. Não na quinta, que a quinta ela já é padronizada. Mas a gente precisa fazer uma live qualquer dia desse, no final de semana, meio que só de perguntas e respostas, mas meio que no nosso momento mais relax, o ar livre, entendeu? Vamos marcar isso. Porque você, domingo, semana, você já gosta muito de... Você está sempre está no ar livre, eu também procuro estar em algum lugar, a gente vai marcar isso. Então vamos fazer domingo. O dia que tu quiser, domingo, às 9, que eu faço sempre. Não, vamos fazer. Esse domingo não vai dar, porque esse domingo eu celebro, eu sou ministra da palavra. Pode ser no outro. A gente marca. A gente faz um outro domingo. Domingo é o dia que eu gosto de acordar cedo. E eu gosto de fazer a live, porque a live de domingo sempre é bacana. Assim, sempre as pessoas falam umas ideias legais, as pessoas estão numa vibe boa, porque domingo é dia de descansar. Eu gosto da live. Uns insights, vem umas coisas bacanas do domingo, né? Vem. E eu tô estudando bastante. E... Ai, Bruno, eu queria te contar algumas coisas. Mas daqui a pouco eu conto. Você tem muita coisa dentro de você, garota. Eu não consigo te acompanhar. Maraline, daqui a um tempo eu vou contar as coisas que estão acontecendo aqui. E a gente só se descobre grande realmente. A gente não tem noção da nossa grandeza. A gente não tem noção do nosso tamanho. A gente não tem noção do nosso tamanho. Mas isso é bom. Por um lado é bom porque a gente fica só assim, não fica se achando tanto, né? Mas a gente não tem noção do nosso tamanho, da nossa força, da nossa coragem. A gente não tem noção do nosso potencial. Não tem. As pessoas não têm noção do potencial delas. Elas não têm. Elas não sabem o quão grande elas são. Elas não têm essa ideia. E eu digo isso. Não dá para contar quantas folhas tem numa árvore. Por que que tu vai ser tão pequeno? Não tem. O universo é perfeito. Deus é maravilhoso. Não tem. Deus é assim, ó, o que a gente vive aqui é algo surreal. As pessoas têm que
pensar que tudo é enorme. Por que que a gente ia ser pequeno? É isso aí. Amor, Só gratidão. essa live amanhã vai estar disponível no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, Quintas com Saúde amanhã já vai estar disponível na plataforma do YouTube. E outras Quintas com Saúde estão indo todas para o YouTube. Então, se você quer ver o Quintas com Saúde, fique à vontade para parar, para ver, para rever, para, enfim, tá tudo lá no YouTube, no meu canal, doutora Gabi Sprite, eu e a Nara Aline, todos os Quintas com Saúde. Aqui, e essa vai ficar aqui também, né? No Tá. seu Instagram. E eu já vou te botar Não me deixa fora. Eu vi a mensagem. Já tô te lembrando. Pessoal, queria agradecer muito, assim, ó, tem muita gente legal que acompanha a gente, tem muita gente bacana aqui. Eu queria agradecer muito, assim, porque as mensagens que eu recebo são muito boas, são muito legais. Eu adoro receber essas mensagens, porque as pessoas ficam... A gente faz parte da vida delas e elas fazem parte da nossa vida. Às vezes a gente tá meio assim, puta, lê um negócio que não tá muito feliz e tal, aí tu vê uma mensagem no Instagram, pô, que legal, então já fiz diferença. Então, assim, muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada por vocês nos acompanharem. E o próximo Quintas com Saúde daqui a 2 semanas e daqui a 2 domingos. Esse domingo eu vou fazer a live às 9 horas e no outro domingo eu e a Nara Aline vai fazer uma live de perguntas e respostas no sol. Vai ser ótimo. Tá bem? Beijo, amor. Fica bem. Fica com Deus. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.